Aleluia. Quero saudar o nome de Deus com paz, do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom é estar na casa do Senhor. Nós já louvamos, agradecemos. Mas chegou a melhor, que é a parte do povo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu quero, juntamente com a igreja, louvado seja Deus, participar daquilo que o Senhor ele falou no meu coração. Quando o pastor ele disse que era eu que ia trazer a palavra, o Senhor ele já colocou uma palavra no meu coração. Fique atento para aquilo que o Senhor ele quer falar, para aquilo que o Senhor ele quer das nossas vidas. Louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias em Marcos. É um versículo muito conhecido, é uma passagem muito conhecida, É pregado de várias maneiras. Louvado seja Deus. Capítulo 5, versículo 28, igreja. Nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus. 5, 28 e o 29. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo estar já curada daquele mal. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Pode se sentar. Como eu disse, é uma palavra muito conhecida. Louvado seja Deus. Havia uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. E esses 12 anos, a qual essa mulher sofria desse fluxo de sangue, dessa hemorragia, trazia sofrimento, trazia dor, trazia angústia para a vida dessa mulher. Essa mulher, ela procurou todos os recursos que ela podia, todos os médicos, gastou tudo que ela tinha pela cura, pela libertação daquele mal que trazia aquele sofrimento para aquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher não aguentava mais, irmã Wanda, por aquela enfermidade a qual ela estava vivendo, Pedro, por aquele algo que ela estava sentindo. Ela já tinha feito tudo que falavam para ela fazia tudo que ela buscava, porque ela queria cura, ela queria ter uma vida com a sociedade, porque aquela mulher ela era excluída, ela não podia ficar no meio da sociedade. Por quê? Porque uma mulher que se encontrava daquela maneira qual ela se encontrava, ela era uma mulher impura, uma mulher que não podia ter contato. Então ela era isolada. Agora você imagina uma mulher que tinha tudo na vida, de repente vem isso sobre a vida dela e frustra e torna todos os sonhos, tem os sonhos todos frustrados por aquela situação a qual ela vivia, por aquela situação a qual ela se encontrava, por aquela situação a qual ela se deparava, que trazia dor, sofrimento. Mas uma certa vez ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar naquela cidade, que Jesus estava passando. E o que ela fez? Ela não se deixou levar pela enfermidade dela, por aquilo que a sociedade ia falar. Ela logo acendeu algo nela. Ela falou: já procurei tantas coisas. Se eu ser Jesus, se apenas esse Lazareno, louvado seja Deus, esse homem que é purificado, o Lazareno, Jesus, aleluia, não sai da minha boca hoje, louvado seja Deus, que todo mundo fala
se esse verdadeiramente é o Filho de Deus, Aleluia, Deus. eu posso encontrar a minha cura. Algo se acendeu na vida dela, algo se acendeu no coração da vida dela, e ela não mediu esforço em ir atrás desse Jesus. Ela determinou, irmã Maria, se eu somente tocar, eu sei que eu serei curada. Eu busquei refúgio em tudo, busquei ajuda dos melhores médicos e eu não encontrei. Busquei refúgio nas melhores coisas e eu não encontrei. Busquei refúgio nas melhores ervas e eu não encontrei. Mas tem algo diferente dentro de mim. Eu preciso ir atrás deste homem. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ela não se intimida e ela vai atrás de Jesus. Só que havia uma grande multidão. Chegou onde eu queria, Jesus. Aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, que apertava, irmã Maria, aquele homem que estava ali vendo todos os milagres, até mesmo por curiosidade, até mesmo querendo ver quem era esse Jesus. Não teve a capacidade como aquela mulher teve, a atitude de fé, de coragem. A Bíblia vai dizer que ela vem por trás e ela toca em Jesus. Algo acontece e Jesus para no meio daquela multidão e pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos olham e dizem assim: mestre, o Senhor pergunta quem tocou, e o tanto de pessoa que está ao teu redor, que está te seguindo. E o Senhor colocou algo no meu coração quando eu estava meditando nesta palavra. O Senhor, Ele falava: filha, se cada um fizesse o que aquela mulher fez, o povo meu seria diferente. Aquela multidão me seguia, mas não teve a coragem de me tocar do jeito que aquela mulher me tocou. Filha, quantos me seguem? Quantos estão dentro da minha casa? Quantos estão ali? Estou do lado e não me toca. Não tem a vida, a intimidade que eu quero. Como aquela mulher teve a coragem e teve a capacidade de me curar, de me tocar e sair virtude. Quantos estão ouvindo o meu nome? Estão ouvindo eu fazer, mas nada está acontecendo. Por que, igreja? Será que é porque Jesus não faz milagre na minha vida ainda? É porque muitas vezes eu chego na casa do Senhor, da mesma maneira eu quero sair. Chego com meu coração cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de ira, de tristeza, e saio da mesma maneira. Por quê? Porque eu não deixei Deus trabalhar na minha vida. Eu não deixei Deus curar a minha estrutura, que é o meu coração. Porque para fazer algo sobre a minha vida, o Senhor Ele precisa curar a minha alma. Eu preciso ser curada muitas vezes daquilo que está trazendo mal para a minha vida, está trazendo sofrimento para a minha alma. Eu preciso ser curada. Eu preciso ser revestida da graça e do conhecimento, que é a virtude da parte de Deus. O Senhor falou que é milagre da minha parte. Sinta primeiro a minha presença.
Aquilo que muitas vezes a gente entramos e saímos da mesma maneira, será que é Deus que esqueceu da minha vida e da tua vida, igreja? Aquela multidão seguia Jesus, mas não conhecia Ele. Porque se conhecesse, não andava da mesma maneira, tinha tido mudança, transparência na vida de cada um que estava ali. Porque ele não via a mudança, ele não via o que Jesus fazia. Eles viam, igreja, mas e a renúncia do nosso coração? E muitas vezes a renúncia do nosso eu. Porque, igreja, a multidão muitas vezes é o que o Senhor ele falava dentro de mim. Ele falava para mim, louvado seja Deus. A multidão muitas vezes somos nós, Vanessa. Somos nós que colocamos limite na nossa vida. Colocamos limite naquilo que o Senhor quer. Olhamos muitas vezes para o homem. Olhamos muitas vezes para a dificuldade. E nós, igreja, aonde a gente temos que mudar? Porque eu preciso mudar todos os dias. Eu preciso muitas vezes chegar e dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não estou com essa força. Eu preciso, Jesus. Se aquela mulher fosse covarde, ela não ia ficar prostrada, sentada, e não ia continuar naquela enfermidade. Vamos romper a multidão, vamos romper a nossa vontade, vamos romper nossos limites. E tocar, abrir nosso coração para aquilo que o Senhor ele quer, da nossa vida, da nossa alma. O Senhor este ano ele diz: eu quero mudança, eu quero atitude. No final do ano, louvado seja Deus, no dia 31, antes de chegar o dia 1º, meia-noite, antes da meia-noite, a gente se reúne, faltando 10 ou 15 minutos, e a gente começa a orar. E cada um pega o seu cantinho e vai orar para agradecer ao Senhor. E naquela oração eu falei: Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser algo, meu Pai, me usa da maneira que o Senhor quer. Se eu fiz em 2025, eu quero fazer melhor em 2026. Quando foi aqui na reunião, o pastor perguntou para cada obreiro o que eles pediram para o Senhor. E ele chegou, e quem pediu que ia fazer melhor em 2026? Só levantou eu e o Vinícius, outro ficar com as vozes baixas. Sabe, louvado seja Deus. E o pastor: é verdade? Louvado seja Deus. Então se levanta, começa a pregar. Aí Deus falou: tu não queria? Então, agora abre a tua boca e deixa eu te usar. Porque é isso, igreja. Mudança é isso, renúncia é isso. Renúncia é isso. Muitas vezes queremos culpar o nosso irmão que está do nosso lado, e a culpa é nossa. A culpa é eu mesmo, que não estou da maneira que o Senhor quer verdadeiramente, que não quer verdadeiramente algo da parte de Deus. Por quê? Porque eu ponho o limite em já chegar a Deus e fazer a vontade dele. Não é o homem que parou, é porque eu vi aquilo. Não, igreja, você viu porque você estava com o olho carnal. Porque quando a gente entra dentro da casa de Deus com o olho espiritual, a gente não vê a diversidade, não vê a cara feia, não vê nada. Porque foi como falou ontem, ninguém sabe o dia do irmão como foi. Louvado seja Deus. Cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu propósito com Deus. Mas o Senhor, ele disse: este ano eu quero trazer à minha igreja a essência do meu filho. Porque foi um alto preço que ele pagou. Foi um alto preço que ele pagou pela minha vida e pela tua vida. Ele morreu, ele sentiu dor, sofrimento, aquilo que era para a minha vida. Se Jesus não tivesse olhado para nós, igreja, coitado de nós. Se aquele povo tivesse aceitado Jesus, coitado de mim e de você, nós era órfão. Mas o Senhor, ele olhou. Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja Deus, é a palavra
dele que fala, é a palavra dele que diz. Está cansado? Vem a mim que eu vou te dar força. Está triste? Vem a mim que eu vou te dar alegria. Está cabisbaixo? Levanta a tua cabeça. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Vamos ter atitude neste ano. Vamos renunciar a nossa vontade. Vamos renunciar muitas vezes, igreja. Louvado seja Deus, a nossa preguiça. Porque aquela mulher, ela não teve preguiça, ela foi até o fim. A pastora pegou pesado, não, igreja. Mas essa palavra não é de cura, mas cada um de nós precisamos de uma cura. E o que eu estou falando aqui é Deus falando. Porque há de mim se levantar um trio da palavra de Deus, porque eu sei que eu vou pagar um preço. Eu não vou ficar anos e anos dentro da igreja para me perder minha salvação, porque eu aumentei a palavra de Deus. Porque muitas vezes, igreja, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Podemos perder o reino de Deus por causa do nosso coração. Quando Deus ele fala, levante, a gente está derrubando. Você sabia? Porque o Senhor ele conhece. O Senhor ele conhece as nossas vidas. E eu louvo a Deus. Porque o coração é terra que ninguém passeia, mas o Senhor passeia, Vanessa. Passeia pelos nossos pensamentos. Passeia pelas nossas vontades. Muitas vezes a gente não quer vir para a casa do Senhor, mas quando a gente vai ver, a gente está aqui. Por quê? Porque o Senhor ele quer algo diferente. Muitas vezes, igreja, a gente entramos. E é como sempre o Senhor fala, vai sair da mesma maneira, porque enquanto a gente não abriu o nosso coração, a gente não vai ter algo da parte de Deus. A gente não vai ter algo da parte de Deus. E o Senhor ele falava, para mim e para você, o que a gente quer de Jesus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho depositado. Igreja, foi como foi falado aqui. A obra sem fé é morta. Mas tem que andar junto. Jesus tem que andar junto com a fé, com a gente. Porque quando as lutas e as dificuldades vêm sobre as nossas portas, até mesmo se deparar com a situação da gente não querer mais, a gente vai falar, eu vou, porque Jesus morreu por mim. Deus ele conta com um povo corajoso, como aquela mulher. O Senhor Jesus ele conta comigo e com você para uma grande batalha. Pastora, você não cansa de falar não, igreja? Porque ele conta comigo e ele conta com você também. O Senhor ele não fez você para ficar sentado no banco, não. Ele fez você para pregar o Evangelho. Até quando a gente vai chegar dentro da nossa casa e vamos continuar sendo a mesma pessoa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira! Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós não somos mais o mesmo. Nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz. É a Bíblia que diz. Aleluia. É a palavra de Deus diz. Então eu vou viver ruim. Eu vou viver com o coração amargurado. Eu vou viver fazendo as mesmas coisas. E dentro da casa de Deus estou mostrando uma coisa que não é. Olha, Gatinha. Aleluia. Até quando, igreja? Deus ele solta a igreja. E este ano é o ano de Deus trazer tudo à tona. Tudo à tona. Porque o Senhor ele conhece. Sabe por que o Senhor ele faz isso com a minha vida e com a tua vida? Porque ele ama. Nós temos um advogado que julga as nossas causas todos os dias. E se não fosse ele, mas foi como foi falado aqui, o pastor pregando. Mas vai ter um dia que ele não vai poder mais fazer isso. Na abertura foi falado aqui, esforça-te e tem de bom ânimo. Aí eu vou ficar com o braço cruzado. Essa palavra é para o meu esposo, então é você. Faça a vontade de Deus
E eu vou ficar, ele vai mudar, ele vai conquistar. E eu vou ficar para trás, atrasada naquilo. Ah, mas ele é meu esposo, as promessas para ele. Não, a promessa é para ele, não é para mim. Vai buscar o seu. Porque a salvação é individual. Como foi falado para vocês dois, né? Louvado seja Deus. A salvação é individual. Então vamos encorajar. Domingo é Santa Ceia. A Bíblia diz assim: se examine-se o homem a si mesmo e vê se está preparado a tomar. Porque não adianta a gente tomar e beber no cálice e participar. Ah, pastor, o que tem cura com isso? Eu vou falar aquilo que o Senhor está trazendo no meu coração. E a gente não se examinar. Porque vai dar conta também, igreja. Vai dar conta. Então vamos se levantar. Eu desejo. Eu também desejo. Eu tenho vontade, eu também tenho vontade. Vamos fazer, vamos pegar. O meu irmão está caído, eu vou te levantar. Porque o mesmo Jesus que curou a filha de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Deus que pode fazer pela minha vida e pela tua vida. Aleluia! Jesus estava indo num destino, que era a casa de Jairo. E mesmo assim ele estava fazendo maravilha. Jesus, muitas vezes, o preletor está falando, Jesus está passando. Mas será? Igreja, quando entra o será, não adianta. Jesus não vai fazer milagre sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque o será entrou. Vamos parar. A Bíblia diz que os nossos ouvidos temos que estar sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Para quando o Senhor chamar, como ele chamou Samuel. E a gente está com ouvido sensível para fazer a vontade dele. A nossa boca é para profetizar e proferir bênção sobre a vida do nosso irmão, não maldição. Porque aquela mulher, se elas fossem ali descoberta, Vanessa, o povo ia fazer o quê? Mas eu creio que Jesus não ia deixar. Mas não, muitas vezes eu quero me aparecer. Aquela mulher veio por trás. Por trás ela foi tão sábia, porque se ela tivesse vindo pela frente, muitos tinham barrado ela e não tinham deixado ela, tinham tirado ela do caminho. Para quê? Para não ir de encontro a Jesus. Para não ir de encontro àquilo que o Senhor ele quer. Mas não, ela veio por trás. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, igreja. E quem sou eu para contender a bênção do meu irmão? Quem sou eu para questionar o meu irmão? Quem sou eu para fazer, para se levantar, para entender, igreja, em nome do Senhor Jesus? Vamos fazer como aquela mulher. Vamos romper a nossa vontade. Vamos romper os nossos limites. Vamos romper o nosso eu. O que afasta nós do Senhor é nós mesmos. O que afasta o Senhor é tudo isso que tira a gente da presença do Senhor. Ontem o Senhor me acordou de madrugada. Eu falei, já entendi. Levantei, fui no banheiro. Depois eu voltei e comecei a orar. Orei, entreguei ao Senhor, deitei. Quando de repente, daqui a pouco, tinha uma pessoa me pegando, parece. Que eu pus a mão assim, tudo peludo. Tudo peludo. E nessas horas a gente não tem voz para lutar. Eu tentando sacudir mais uma vez dessa vez. Mas aquilo que é meu é meu, então fica aí, então mistério, fica aí. E naquele momento eu falei assim, Satanás, eu sei quem é. Peguei e repreendi. Logo ele saiu ali, os olhos, porque não estava deixando nem eu abrir meus olhos. Igreja, a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem mal, não tem potestade quando o Senhor quer fazer. Não tem luta e nem dificuldade quando o Senhor ele promete, ele faz sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagre. Muitas vezes ele vai tocar no irmão para te abençoar. E muitas vezes ele vai te deixar na situação para você se achegar. E hoje o Senhor ele falava, por que muitas vezes a minha igreja sofre? Porque não está da maneira que eu quero.
Aí vem os questionamentos. Pai, onde eu tenho errado? Pai, o que eu tenho feito? E o Senhor, Ele disse para mim: você não sabe? Vai lá, olha no espelho e vê aqui o que eu quero de você. Ah, Senhor, mas você vê fulano tem isso, isso e isso. Não, eu quero mudar você, eu quero mudar fulano, eu quero mudar você. E o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Por quê? A Bíblia diz que ai daquele que tocar no fio do cabelo da menina dos olhos de Deus. Mas aquilo que o Senhor, Ele prometeu, Ele é fiel sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se o Senhor, Ele prometeu, Ele vai se responsabilizar. E muitas vezes a gente estamos aqui buscando uma cura. E o Senhor está curando lá na nossa casa. E muitas vezes a gente não está enxergando o trabalho de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor está curando o meu filho, o Senhor está cuidando. E muitas vezes a gente entramos na casa do Senhor. E de vez a gente abriu o nosso coração para adorar, a gente chegamos na casa do Senhor. E de vez colocar a nossa adoração, jogamos todos os problemas. Tá aqui, ó. É isso aqui que eu preciso. A Bíblia diz, igreja, que o Senhor, Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fazer ou não fazer, Ele continua sendo Deus. Eu tenho uma enfermidade. Aí eu vou colocar no altar do Senhor. Como muitas pessoas têm. Se Deus curasse todo mundo que tivesse câncer, igreja. Se aquele não voltou para entregar, para agradecer ao Senhor. Deus, Ele tem esse poder? Tem. Ele tem esse poder. Mas não depende só dele. Eu tenho que me esforçar para alcançar o meu milagre. O meu alvo. O Senhor é um Deus que dá a porta, mas também é um Deus que fecha a porta. O Senhor é o Deus que opera. Mas isso precisa ter atitude, igreja. Tem pessoas aqui que não estão nem conseguindo dormir. E o Senhor, Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo o teu coração. Mas o tempo, muitas vezes, que a gente tem de buscar e dobrar o nosso joelho, a gente vai naquele biriri ali e começa a pegar. Quebrei a tela do celular. Aleluia, Jesus. Agora que eu vi. Aí a gente tira para aqui. Queremos falar o nosso problema para irmão. Irmão não vai ajudar o teu problema. Eu costumo dizer para o meu esposo que eu não gosto de falar muitas coisas da minha vida, porque o Senhor ensinou isso para mim. A gente passa situações da nossa vida e muitas vezes a gente não entendemos, porque nós tem a boca muito maior, a nossa língua maior que a boca. Aí a gente falando tudo que não é para falar. E eu vou dizer, igreja, sou pastora, não gosto de muita gente na minha casa. Só entra dentro da minha casa quem o Senhor permitir. Quem o Senhor não permitir, não entra. Não entra dentro da minha casa. Nossa, pastora, mas é verdade, igreja. Porque o Senhor me ensinou que nem tudo que brilha é ouro. Porque nem todo mundo, eu muitas vezes não estou preparada para ver aquilo que Deus está fazendo sobre a vida da irmã Cleonice. É a Bíblia que diz. Porque eu vou questionar a Deus. E muitas vezes é aquilo que os discípulos disseram. Mas Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou, sendo que uma grande multidão está aqui. Se tivesse com os olhos espirituais, não estava aqui. Porque muitas vezes até os discípulos estavam andando com Jesus porque Ele escolheu. Mas não estava da maneira que o Senhor Jesus queria. É a Bíblia que diz isso. Viu?
É a palavra do Senhor. Muitos se prostraram, mas se levantaram. Alguns se destacaram, como o pastor sempre fala aqui. E eu e você precisamos se destacar. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Ah, mas não era isso, não era aquilo. Mas você estava na minha casa, você ouvia a minha palavra e nunca me tocou. Andava comigo, falava de mim, mas nunca sentiu o que eu tinha para a tua vida. Vamos se achegar ao Senhor. Vamos se achegar ao Espírito Santo. Vamos ver. Vamos falar com o Espírito Santo para ele levar aquilo que nós precisamos do Pai. Porque ele sonda e eles nos conhecem. Aí não adianta falar que o culto foi da mesma maneira da igreja. Porque quem faz o culto é eu e você. É eu e você que fazemos o culto. Sabe aquele tempo que a gente tem? Muitas vezes, de pegar o telefone ou falar algo, encontrar alguém e falar algo que não é para você falar, e o Senhor está lá de cima falando, ouvindo e vem. Se a gente tirasse esse tempo, até mesmo para fazer as coisas do nosso lar, até mesmo para fazer a vontade do Pai, as coisas da nossa vida seriam diferentes. Muitas vezes a gente passa as tribulações no nosso serviço e a gente não entendemos, questionamos. Mas Pai, por que eu estou passando por isso? Pai, por que, Senhor? Oh, filha, você sabe. Hoje eu quero falar com o Senhor. Senhor, que o meu eu venha cair por terra. Que as minhas limitações, eu não poder se chegar a Ti da maneira que o Senhor quer, venha cair por terra. Por quê? Porque eu sei que o Senhor tem algo muito melhor para a minha vida. Muito melhor. Aquela mulher tocou. E no meio da multidão, Jesus parou. E ele pergunta: quem me tocou? E começou a indagar ele. Essa grande multidão te aperta e o Senhor me pergunta: quem te tocou, mestre? Ele me tocou, porque de mim saiu algo diferente. Aquela mulher, naquela mesma hora, se tremendo. E se a gente pudesse entrar na casa do Senhor com a reverência, a gente ia se tremer com o Pai. Mas não é de medo, é na graça. Ela olhou e disse, se tremendo: eu te toquei. Aí foi explicar para Jesus: fazia 12 anos que eu sofria de uma enfermidade. E na hora que eu toquei, Senhor, mestre, algo em mim acendeu aquilo que estava apagado, aquilo que estava frustrado, aquilo que o diabo colocou sobre a minha vida, dizendo que eu nunca ia conseguir. E naquela mesma hora, Jesus olhou e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. É tão bom, né, quando a gente recebe essa palavra de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, Ele fala para nós: vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Quando a gente recebe algo da parte de Deus, nós podemos dizer que nós somos um milagre, igreja. Você sabia que você é um milagre? Aconteceu tudo isso aí. Esse Covid aí, a Maria pegou, né, Maria? Está aqui. E quantos foram embora? Mas a senhora pode dizer: eu sou um milagre. Cada um pode dizer: eu sou um milagre. Milagre do Pai. Aí muitos vão dizer, vão falar, mas aqueles que foram é porque o Senhor permitiu. Sim, o Senhor permitiu. Mas e se eu não tivesse me cuidado? Se a irmã de Maria tivesse, na casa dela, não tivesse tomado remédio, estivesse ali orando, intercedendo pelo Senhor, pela cura dela, será que o Senhor tinha feito?
Não, igreja. Muitos ligavam lá para o pastor e diziam: pastor, que dia que vai abrir igreja? Muitos faziam até live. E o Senhor naquele tempo disse: olha, eu chamo ele de Dinho. Olha, filho, nesse tempo agora é de todo mundo ficar no seu canto. Então agora cada um vai ter sua intimidade com o Pai. A minha intimidade era eu e a minha família e o Pai. E muitas vezes o Senhor quer isso, intimidade dentro da tua casa. Intimidade com a tua família. Porque é isso que o Senhor quer, igreja. Da minha parte e da tua parte. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, sobre a vida dos nossos filhos. E eu dou graça ao Senhor pelo livramento. Eu dou graça ao Senhor pela misericórdia do Pai que me alcança e que nos alcança. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, a gente já não estaria mais aqui, igreja. A gente já tinha sido consumido. Porque o mundo espiritual existe e ele quer frustrar a minha vida e a tua vida para a gente não ter mais intimidade nem sonhos com o Pai. Não fique só no papel, não. Entregue para o Senhor em cada linha que você fez, igreja, que você escreveu. Faça para o Senhor. A Bíblia diz: façamos para o Pai que Ele faz por nós. Porque Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que eu e você necessitamos. E Ele não vai dar nada que afasta eu e você da presença de Deus. Deus não tira ninguém da presença dEle, Pai. Ele não tira. Então, vamos ficar vigilantes para aquilo que o Senhor tem. Porque é como sempre vai falar, enquanto essas portas estiver aberta, a gente vamos pregar a verdade. Porque é essa verdade que vai ser, que vai me levar para o céu. E eu quero ir juntamente com a igreja Maranata e todo o povo de Deus. Para a gente cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero ver Paulo. Eu quero ver Moisés. Que ele criou, foi corajoso. Porque o que aquele homem fez, eu não faria. Isso que é o meu homem. Se o Senhor não ir, isso é o meu homem. Eu não faria não, gente. Porque se o meu irmão não quer, eu não vou andar? Não, eu vou andar. Levanta, não quer? Então, eu não posso fazer nada. Eu não posso. Eu somente orar. Eu quero ver Jó, porque aquilo que aquele homem passou, e também quero ver essa mulher, a qual tocou. E eu vou dizer para você, foi corajosa, aquilo que muitas vezes nós na terra ouvimos falar, vimos que o Senhor fez na nossa vida, mas a intimidade que você teve, muitas vezes a gente não tem. E o Senhor é Deus. Eu quero louvar o Pai, louvado seja Deus, e engrandecer o nome do Pai. Eu acho que a Vanessa sabe esse louvor. Coloca o vitorioso, né? É você. Ela assim, eu não sei. Sabe o que é? Som. Amém? Aleluia a Deus. Obrigada, Espírito. Medite na letra dessa canção, igreja. Nós somos mais que vitoriosos na presença de Deus.
Lutamos com a margem. É na voz de uma mulher. Aleluia, Deus. Glória a enquanto adoramos em meio às tribulações, o nosso Deus deve ser, nós o adoramos. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vêm, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, a tempestade está. O seu nome infalível é, os reinos vêm, teu trono acima está. Seu nome imutável e como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que venha os céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que venha o céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade, seu nome infalível é, os reinos vêm, o teu nome e como um trovão,
Aleluia, Jesus. Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Até olhei pro relógio que eu falei assim, é 1 hora. Então, amém. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Amém. Louvado seja Deus. As palmas no meu Senhor Jesus.